paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Queridos, nós vamos falar, finalizando esta semana, mais uma série de mensagens que foi dada pela misericórdia do Senhor, a qual, com muita alegria e prazer, tive a oportunidade de compartilhar com vocês. Então nós vamos encerrar hoje com o pão que dá vida. A vida é o maior e o melhor dom que nós temos. E quem nos deu? O Deus Todo-Poderoso. Ainda que algumas pessoas não creiam. Mas eu não estou preocupado com quem não crê. Estou preocupado com você, que é sábio e entende que o Senhor Deus, o Pai Todo-Poderoso, é Criador dos céus, da terra, de tudo que neles há, incluindo eu e você. Então vamos compartilhar essa bênção. A palavra de Deus nos mostra no livro do apóstolo São João, no Evangelho, primeiro versículo, assim, preste atenção. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No princípio era o verbo é uma palavra. Quando Deus se apresentou a Moisés lá no Monte Sinai, ele disse, e Moisés perguntou a quem deveria ser anunciado lá em Israel, que o havia enviado. Então ele diz assim, vai e diga que eu sou, verbo, eu sou verbo. Agora vem o Senhor Jesus, aliás, vem o apóstolo São João e declara isso pelo Espírito Santo de Deus. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E ele em seguida vai dizer que esse verbo é a luz que veio do céu para iluminar o homem que está nas trevas. E em seguida ele vai dar nome ao verbo e à luz, que é Jesus Cristo. E Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Se ele é o verbo, logo depois ele vai dizer, em João 8, né? E conhecereis a verdade vos libertará. A verdade são palavras pronunciadas e a palavra vinda de Deus, ela liberta o homem da sua escravidão neste mundo, no pecado e de todos os males que o rodeiam. Agora preste atenção. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade. Então ele se colocou agora como a verdade, a palavra. Está entendendo? Vá fazendo a ligação. Ele é o verbo, ele é a palavra que liberta, ele é a palavra que esclarece, que traz entendimento. E agora ele tinha um hábito de falar assim, na verdade vos digo. Em outras palavras você pode colocar assim, eu sou a verdade e vos digo a verdade. Portanto, o que eu estou falando a vocês é a pura verdade. Há um contraste, nós sabemos disso, que há a verdade e a mentira. E Jesus declarou que todo aquele que mente é filho do diabo, porque o diabo mente desde o princípio. Então, todas as vezes que você está falando uma mentira, você está dando honra e glória ao diabo, a Satanás. Mas quando você fala a verdade, você está dando honra e glória a Deus, porque você está mostrando que está ligado a Deus através de Jesus Cristo, que é a verdade. Agora eu quero que você entenda, preste atenção. Se ele é o verbo, se ele é a verdade, e ele não mente, e o inimigo das nossas almas é a mentira, então, querido, por que mentir? Para dar honra ao inimigo? Não é melhor andar na verdade, falar a verdade? A verdade liberta, a verdade traz paz, alegria e segurança. Então vamos considerar isso. Olhe bem, em Isaías capítulo 55, verso 2, nós temos essa escritura que eu quero ler com você, para você só pensar um pouquinho. Preste atenção. Isaías capítulo 53, o verso 2. Está aqui registrado esse versículo.
Ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejasse. Ele era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no trabalho. No capítulo 55, que está falando de Jesus, no capítulo 55, ele diz assim: ó vós, todos o que tem sede, vinde às águas, e o que não tem de dinheiro, vinde comprai e comei. Vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. E ele diz: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Jesus é aquele que não tinha beleza nem formosura, que as pessoas rejeitaram. Ele faz esse convite, faz a pergunta: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? Agora eu quero trazer para você essa palavra. É muito importante você analisar isso aqui. Preste atenção. Jesus disse assim, pois o pão... em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas o pão do céu quem deu foi o Pai, pois é ele que enviou o pão do céu. Preste atenção, pois o pão do céu é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Quem veio do céu e dá vida ao mundo? É Jesus Cristo. É aquele que não tem formosura, não tem beleza, não atrai as pessoas, não agrada as pessoas, mas no entanto é rejeitado por muitos, né? Mas no entanto é ele que pergunta: por que você gasta dinheiro naquilo que não é pão? Utiliza o dinheiro para as coisas boas que podem trazer benefícios para a sua vida. E ele diz: disseram então, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus então respondeu: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Agora ele dá as duas necessidades básicas como fonte para a sua vida ser completa, ser plena, ser totalmente regada de bens. Ele é o pão e ele é a fonte de água viva. Quando você come desse pão e bebe dessa água, que é a palavra dele, você vive para sempre. E ele diz: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas aqui está o pão que desceu do céu, do qual, se o homem comer, não morrerá. Lógico, evidente que não está falando da carne dele, que tem 2000 anos que ele foi. E a palavra dele está aqui. E é esta palavra que é vida. É esta palavra que ele está falando. Coma da minha palavra, alimente dessa palavra. Porque ela é verdade. Ela te liberta, ela te conduz ao céu, ela é uma verdade sobre a verdade, e não há como você duvidar disso, porque ela é a revelação da personalidade do Deus eu sou. Está entendendo? Então, finalizando, eu quero deixar com você: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei para a vida do mundo. Este é o pão que desceu do céu. Vocês não entenderam. Quando comeram maná no deserto, Jesus está falando com os judeus. Eles comeram e morreram. Mas quem comer do pão, que é Jesus, nunca morrerá. Isso ele disse às duas irmãs, Maria e Marta, irmã de Lázaro. Ele disse assim: se você crer em mim, nunca morrerá. E mesmo se alguém crer nele e morrer, ele disse: você não precisa se preocupar, porque eu te ressuscitarei no último dia. E ainda ele disse: aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Sabe por quê? Porque quem crê em Jesus passa da morte para a vida. Não vai enfrentar o juízo, não vai enfrentar o inferno, não vai enfrentar purgatório, mas vai direto da terra para o paraíso eterno. Quer coisa melhor do que isso? Você só rejeita se for tolo. Eu abracei de corpo, alma, espírito, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, e viverei assim para todo sempre. Amém? Faça o que eu fiz e Deus te abençoará ricamente. Oremos. Pai eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero pedir-te, ó Pai, torne clara a mensagem no coração de todos, que o Senhor nos ama, que o Senhor deixou o seu Filho sair da tua glória e o trouxe ao mundo para que ele trouxesse
o mais precioso alimento para a nossa vida, que é o pão, a tua palavra. É a bênção que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.